Sejam muito bem-vindos a mais um @AUVP. Hoje nós temos o prazer inenarrável de receber meu amigo Paulo Afonso Prachedes Chaves. Bem-vindo, meu querido. Obrigado, Liz. Boa noite a todos que estão aí na audiência. Boa noite mesmo. Boa noite. Então, a gente vai falar hoje bastante sobre cria, sobre melhoramento genético. Então, quem tá aí pode manter a audiência que vai ter muita coisa boa. Do meu lado, o Edson, como sempre. Rapaz, deixar eu e o Brenner solto aqui, a gente vai começar comigo inteiro. Eu já comecei antes. Comecei antes do começo. E do meu outro lado, o Brenner, voltando conosco. Prazer aí, mais uma vez, inenarrável de estar aqui na presença de vocês. E vou explorar muito esse assunto de gado aí, Paulo. Deve. E quem é o Paulo, então, né? Meu veterano, ele falou que não era pra contar, mas eu vou contar mesmo assim. na medicina veterinária da UFG, especialista em manejo e produção de forragem na Reagro, especialista em reprodução e nutrição da CPT Viçosa, diretor técnico da Associação Goiana dos Criadores de Tabapuã, gestor técnico comercial da Fazenda Cachoeira do Taquaral, Tabapuã, Nelore Girolando PO, majoritário na Prachedes Assessoria e na gestão pecuária e reprodução bovina. Atualmente, 22 fazendas sob administração. O homem não é fraco não, turma. Vai ter quase nada pra conversar. Pra gente começar, vamos brindar, né? Que era pra ter aberto na hora, a gente deu uma adiantada no negócio. Saúde, turma. Rapaz, ainda bem que tem o CI, porque tem gente que tá sofrendo com... administrar uma média pequena, né? Nossa, fala não, quem tá sofrendo sou eu. Ah, é? Quem tá sofrendo sou eu. Todo mundo começa, né, devagarzinho com as primeiras, uma, duas, aí a partir do momento que você pega o know-how, o jeito, né, a gente vai explorando mais os companheiros que tem o time forte junto com a gente, e a gente consegue diluir mais esse trabalho por mais pessoas. Mas facilita bastante ter uma empresa por trás ali pra ajudar a gente, né? Ah, com certeza. Ô, Paulo, já pra começar, a gente trouxe aqui uma vez um rapaz que ele deu uma super aula para todo mundo aqui sobre a FIV, né? Sobre a fertilização. E a gente conversando antes um pouco, você falou sobre a Doppler, né? Tem vários tipos agora de reprodução diferente, cara. Como que funciona? Você pode explicar pro pessoal um pouco melhor? Perfeito, claro. Na fertilização in vitro, a gente tem várias formas de trabalhar. Principalmente, a gente coleta, né, os animais na fazenda por meio de hosperação, ou seja, o OPU, que a gente chama. E depois a gente faz a produção in vitro desses embriões dentro do laboratório e leva esses embriões a fresco para poder transferir na fazenda. Há grandes diferenças que a gente tem tido agora na parte de estudos e demais, são usar a ultrassonografia Doppler, que é o ultrassom quase que convencional, só que agora a gente vai ver a irrigação do corpo lúteo dentro do ovário da matriz. Que isso? O corpo lúteo é uma estrutura que se forma quando a matriz dá o cio, ela ovula e depois de ovular ela faz esse corpo lúteo para poder manter a gestação. Então ele continua produzindo progesterona ali para a gente ter essa continuidade na gestação. E quando a gente avalia isso no dia da transferência de embriões, a gente consegue ver o corpo lúteo que está mais irrigado, ou seja, tem mais sangue, produz mais progesterona, e o que está menos irrigado, ou seja, produz menos progesterona. Esses que conseguem ter maior irrigação, eles emprenham mais, principalmente por essa produção. Então a gente consegue no melhoramento genético, já linkando aqui a reprodução com o melhoramento, colocar as melhores doadoras, ou seja, aquelas doadoras que a gente pagou um certo valor agregado, nas melhores receptoras. Então a gente vai ter mais prenhez das suas melhores doadoras. Então você consegue avançar no melhoramento genético um pouco mais rápido. Então, essa ultrassonografia ela ocorre também nas outras vacas que vão só receber aquele gene para fazer a gestação. Perfeito. A gente faz a avaliação de todas. A que não tiver o corpo lúteo, a gente não transfere. A que tiver um corpo lúteo ruim, a gente coloca os embriões das matrizes mais fracas, relativo, né? Porque se é doadora, já é forte, para né? ser boa. E as melhores, que a gente define antes, os melhores acasalamentos, a gente consegue colocar nesses animais que tiveram a irrigação maior. Isso aí tem dado muita diferença. Uma média que a gente tem na transferência é de 30%, 33% de prenhez. Com o ultrassom Doppler, colocando desse jeito, nas maiores irrigações, a gente consegue das melhores matrizes 50% a 60% das melhores. Então nem toda vaca serve para ser receptora. Nem toda vaca serve. Se ela não tiver o corpo lúteo, ela não vai receber esse embrião, que é em torno de 30% do lote total.
Caramba. Eu posso tentar explicar para uma pessoa de casa aqui que é mais leiga, e aí se eu falar alguma coisa errada, você me corrige. Pode ser? Perfeito. Vou explicar pra mim, que eu sou leigo. Explicar. Ó, vou explicar pro Brenner e vocês são tipo o Brenner aqui, vai fazer mais sentido. Ó, imagina que a gente tem na pecuária de elite, né? A gente tem uma coisa muito interessante que talvez no ser humano seria um absurdo, mas na pecuária a gente faz, que é o seguinte, a gente consegue ver qual que é o melhor gene da vaca e do touro. Ali a gente consegue fazer um embrião perfeito, quando digo perfeito assim, a busca do melhor embrião e inserir um embrião desse em várias vacas, ou vários embriões desses, em várias vacas que só vão fazer a gestação e trazer ao mundo ali a melhor versão genética daquele cruzamento. Ou seja, você pega um boi muito bom, uma vaca muito boa e faz in vitro ali, você faz vários embriões, né? E ali você vai e coloca em várias vacas que não são tão boas geneticamente para elas mesmas gerar, mas para fazer a gestação de outra vaca. E aí o que ele está trazendo agora é que também estão selecionando as vacas que vão só gerar. Então, seria isso? Perfeito, Maravilha, exatamente. então. Até linkando com o humano, hoje a gente tem, como a nossa seleção não foi para reprodução, né, no ser humano, então tem muitas mulheres hoje em dia, por idade, etc., que precisam receber esses embriões. E aí a gente tem também o mesmo molde, a produção deles in vitro, e tem ajudado bastante também na reprodução humana. Em relação a custo, o Doppler aumenta muito o custo para o produtor em relação ao FIV? Assim, voltando, Perfeito. quais são as possibilidades de reprodução, então, no melhoramento? É FIV, Doppler, Ou inseminação artificial. Não, o Doppler é um ultrassom. é um ultrassom que melhora, otimiza a FIV. A própria FIV. Ela- Perfeito. A FIV é fertilização in In vitro. Certo. Em relação ao custo. Perfeito. Mas é bom, ó, porque o pessoal de casa, às vezes tem um Não, pessoal que tranquilo. é investidor aqui que não entende muito. Aí o Brenner faz umas perguntas, que ele é nosso head, o nosso sócio que dá consultoria, então linkando com o pessoal que não sabe que não é muito do agro. Então a gente consegue fazer uma Demorei a troca. pisar na terra. Não, mas agora não sai mais de lá, não. Pois é. Vamos lá. Perfeito. Em relação aos custos, hoje em dia a gente tem por prenhez na inseminação artificial em torno de R$ 80 por vaca inseminada, ou seja, com aquela média de 50% de prenhez, vai o custo para R$ 160, R$ 170 reais. Já na produção de FIV, a gente tem que cada embrião implantado gira em torno de R$ 180 reais, só que você precisa implantar 3 para dar uma prenhez. Certo. Então, o custo de produção do bezerro ali, da prenhez, fica em torno de 400, 450 reais. E a gente acrescentando o Doppler. O Doppler, ele só vai ajudar a avaliar os corpolúteos dentro das receptoras. Ah, Agora, a prenhez total vai se manter nos 30%. Só que vão ter vacas, se a gente colocasse, não usasse o Doppler, a gente teria 30% de prenhez de cada matriz, sendo ela doadora boa ou não. certo. Agora, com o Doppler, a gente tem 60% de prenhez das boas e 10, 15% de prenhez nas que a gente não deseja tanto. Mas a média se mantém a mesma, de 30% dentro do protocolo de transferência de embriões. E recuando um pouco, para eu entender até as premissas, as coisas que levam alguém a optar por uma raça, né? Vejo o pessoal aqui falando Girolando, Nelore, Tabapuã. E, cara, o que leva, pelo menos nessas três, o que leva alguém a escolher, pô, eu vou selecionar essa raça? Eu entendo que uma é mais leiteira, a outra é carne, né? Mas eu acredito que existem para cada uma raça desafios Específicos ali. de manejo, né? De custo ali e riscos bem específicos. Então, assim, existe uma mistura das raças que leva leite, carne e a pessoa por isso opta por um cruzamento. O que leva alguém a escolher essas raças? Perfeito, Breno. Então hoje a gente tem ali umas 5 raças de zebu, que é o mais usual dentro do Brasil, e a gente trabalha com o cruzamento dessas raças com algumas raças europeias também. Então vamos ver dentro do zebu, hoje a principal raça do Brasil é o Nelore, com maior volume de animais, maior N de seleção, que é muito importante. Quanto maior o N que você tem, o número de animais, mais fácil você tirar um animal diferenciado, um animal que Tentativa é e melhor erro, de inclusive, peso. né? Exatamente.
Mais fácil tirar um bom de 1.000 do que um de 100. Uhum. Então, hoje o Nelore é o zebu, é a raça principal brasileira que mais tem evoluído em questão de melhoramento genético. Além dela, a gente tem algumas raças também zebuínas, que controladas pela ABCZ, que é a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, que são o Tabapuã, que foi uma raça originária brasileira, com algumas misturas que o próprio pessoal da fazenda foi fazendo, caráter mocho, etc. E ele foi mais focado no início em peso. Então ele é muito bom em peso a desmama, peso ao ano, ele consegue ganhar peso rápido. Só que ele ainda tinha alguns problemas que a gente foi ajustando dentro do melhoramento genético. Fora o Tabapuã, que é bem similar ao Nelore, então a gente usaria em algumas fazendas qualquer uma dessas duas raças. Outras que a gente pode citar também, o Guzerá, que veio para o corte, mas veio como dupla aptidão, igual a gente estava falando, serve tanto para carne quanto para leite, mas depois teve que se separar, porque a seleção era diferente. A que você queria leite não era o mesmo biotipo de animal da que você queria carne. Então o Guzerá ficou um pouco, por ter um N menor, ficou com seleção um pouco mais apertada, mais devagar. E a gente tem outras raças, por exemplo, o Sindhi, igual você falou de ter alguns lugares, né, que são muito importantes, a gente vê a raça, seria, por exemplo, o Nordeste com Sindhi. O Sindhi, ele é uma raça do Paquistão que cresceu, teve sua seleção comendo casca de árvore. Então ele teve que sobreviver com uma conversão alimentar muito alta. Ele comia pouco e ainda tinha que produzir carne e leite para a sobrevivência do ser humano naquela região. Nossa, então, com a devida alimentação, ele brilha. Ele vai muito bem com essa conversão, só que como ele é um animal com alta, que foi selecionado nesses habitats mais restritos de nutrientes, então é um animal que não se desenvolve muito. Ele estagna num determinado peso, porque se ele fosse maior que isso, não teria comida suficiente para ele se desenvolver. Então no Nordeste, eu gosto muito de falar isso, a raça Guzerá, a raça Sindhi, encaixa muito bem, principalmente para esse déficit de alimento ali, de forragem que tem, e eles conseguem produzir carne e leite de alta qualidade mesmo com essas restrições. Que legal. Caramba, então ele não seria competitivo. E aí, o normal. problema logístico de lá compensa essa restrição de desenvolvimento, ou seja, compensa produzir lá a quantidade de carne ou aquele menor ali, né? Não sei se é isso, Perfeito. essa lógica. Ele chega um pouco mais rápido, só que ele não chega naquele peso adulto de 22 arrobas, por exemplo. Ele vai chegar com 18 arrobas ali, só que um pouco mais rápido. Tem a deposição de gordura mais rápida, a conversão alimentar dele é muito boa. Então, em alguns ambientes, em alguns estados brasileiros, pode ser muito bem utilizado. Ele é um excelente boixina. Ele 18 pode ser um arrobas. excelente boixinha, né? Mata novo, com cobertura de gordura. E isso é interessante, né? Porque não existe um boi perfeito, não existe a melhor raça. Existe a melhor raça para determinada circunstância, para um determinado mercado, né? Por exemplo, quando a gente fala em boi China, a gente fala ali de uma carne específica para o público chinês que não gosta tanto de gordura, tem algumas restrições diferentes. Então, depende para quem que você quer vender, onde você vai produzir, né? E aí você vai encontrar ali o ideal geneticamente, né? Perfeito. E sistema de produção, por exemplo, a gente faz a seleção em cima de alguns sistemas de produção específico. Por exemplo, hoje a cria é um sistema semi-extensivo, então vai muito pasto. A gente consegue confinar esses animais também só depois do finalzinho da prova de ganho de peso, depois dos 20 meses. Então já foi bem estabelecido o sistema de produção meio que nacional. Então o Nelore, ele conseguiu, as outras raças também conseguiriam, se tivesse esse trabalho de seleção em cima, com esse volume, se adaptar. Então hoje a gente quer um animal mais baixo, que ganhe peso mais rápido, depois de gordura mais rápido, que emprenhe mais cedo. Então se as outras raças tivessem arrochado também para poder selecionar para essas características, para esse sistema de produção, elas também dariam conta. Até a gente vai ver, o Nelore antigo era bem pernalta, era um animal que não era tão produtivo, pouca costela, e o tanto que ele se modificou. Nem parece que é a mesma raça hoje em dia, né? É muito mais bonito hoje em dia. Muito mais, para quem gosta de carne, E o Nelore também, antes, ele tinha um dos benefícios era ele ser mais bravo, né? Porque aí ele conseguia proteger a cria, frente a um criado larga aí no meio do centro-oeste, né? Então tinha muito predador, a Nelore brava, protegia o filhote e conseguia sair.
Só que agora, principalmente em confinamento, você não vai querer um Nelore bravo, né? Então você começa a ter característica até de comportamento ali pra beneficiar a produção, cara. Essa especificidade eu lembro do Cenepol lá, O rapaz do Cenepol, né? o Cenepol que foi lá, de uma região muito específica, o cara trouxe, forçou Numa ele. ilha lá, numa ilha numa lá ilha do diferente. Maranhão, né? Morava na rua. É. Morava é duro, né? Ah, Era bom, criado bom. na rua. Era criado na rua. Ô, Paulo, uma pergunta que eu vi que é muito comum nos Estados Unidos. Eles pegam o embrião do Angus e colocam numa vaca holandesa. Então, eles têm a dupla... A dupla, não a dupla aptidão, mas eles têm a vaca de leite que vai dar tanto o bezerro de carne para corte e a vaca leiteira. Nesse caso, o Doppler também pode ajudar na questão do corpo Corpo-lúteo. lúteo? Então, nessa situação, as vacas dos Estados Unidos, as holandesas, são inseminadas de Aberdeen quando eles veem a produção de leite tendo uma baixa. Ou eles colocam touros Aberdeen Angus no meio da vacada leiteira para tirar um pouco de detecção de cio, dar uma forçada na reprodução. Mas é puramente mercadológico. É quando o leite está em algum preço que não compensa para ele recriar essa bezerra lá desde o bezerreiro, etc. Aí eles conseguem fazer um animal que, mesmo nascido da vaca holandesa, ele ainda produz um pouco de carne no confinamento. Certo, Com perfeito. cruzamento de Aberdeen. Eu tinha entendido que era outra coisa. Que era um embrião, né? Era um embrião, de fato, e tudo mas é mais. inseminação. E Pode ficar à vontade. Eu ia já guinar para outro assunto. Pode. Quando a gente fala de manejo, e aí já entra na gestão, cara, quais são os principais desafios? Assim, vou te dar um contexto. Tem um amigo que ele herdou uma terra agora. Ele falou pra mim, eu vou mexer com confinamento. Eu já tenho uma fábricazinha de leite ali há um tempo, vou mexer com confinamento. E eu perguntei, cara, você sabe transformar isso numa empresa? Que eu ouço muito isso. Eu não sei, eu falei, sou leigo, mas o pessoal tá falando muito disso. Tem que transformar na empresa, já tem que ir com essa cabeça, cara. E aí, beleza. Confinamento, mexer com gado e tal, vai ter que pensar em manejo. Como é que é a gestão disso? Como é que funciona o manejo na prática? Perfeito. Hoje a gente, como a minha empresa, etc., nosso know-how é maior dentro da fazenda de cria. Se a gente puder ser mais específico nela, a gente consegue ter alguns pontos fortes, que hoje a gente trabalha bastante. Hoje a gente tem manejo nada nas mãos, que é bem já fixado já entre, né, a cultura já do pecuarista, que antigamente a gente ia para um curral e como os currais eram mal dimensionados, os bretes não existiam, né, era só troncão, a lida era muito difícil, a vaca tentava se salvar e a gente tentava prender ela. Então não era muito amigável a situação. Era ferrão na mão e pau na mão e tchau. Tchau se quem puder. Eu lembro bastante como é que era. Nossa, e se não quisesse entrar é paulada, cachorro e grito. E hoje que a gente consegue fazer estruturas de curral que já favorecem a gente induzir o animal a ir para aquele canto que a gente quer. Então a gente ficando de frente para o animal, de frente para o rebanho, a gente vai de um jeito que poucos animais se afastam, e aí a hora que os primeiros vão, o bovino ele tem uma sensação gregária, ele é um animal gregário, por ser herbívoro, ser presa, etc. Quando um vai, a maioria dos animais vão atrás desse. Então você conseguiu tirar um de frente para ir para o local que você quer, os demais a tendência deles é ir atrás. Então seguindo essa lógica, a gente tem currais hoje circulares que fazem os animais andarem em círculos, que para eles é mais fácil, currais fechados. E dos manejos que eu mais gosto de fazer nas fazendas, de primeira vez que a gente chega, é a escolinha. Como assim? Que Como assim, consiste... cara? Escolinha? Escolinha pra vaca. Que curioso. Escolinha de vaca. A gente já fez vários vídeos mostrando que você deixar o tronco inteiro onde elas passam aberto e levar elas uma vez, para elas perderem o medo daquele lugar e entender que aquilo ali é o lugar de saída. Então você passa ela uma vez, algumas vão, algumas voltam. E fica mais ressabiada. Na segunda vez que você passa, mais 70% do lote vai direto
na seringa. Na terceira vez, você nem precisa tocar. Os animais já vão sabendo que aquela ali é a única saída possível. Então a gente Caramba, consegue... isso é interessante, né? Você educa o gado a ir pro local que depois vai ser fechado, mas tá aberto, então vai. Perfeito. E ajuda muito. A gente, no trabalho de IATF, no trabalho de reprodução, a gente tem muitos problemas, principalmente com o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, se tiver a vaca estressada, ela provavelmente não vai emprenhar ali, dependendo do nível. E aí, a hora que você começa a fazer esse manejo, as taxas de prenhez vão melhorando, a lida dos companheiros. E outra coisa que eu brinco sempre também, a hora que eu chego na fazenda, eu chamo as vacas de meu bem, falou princesa. Aí dá 2, 3 dias, você vê o companheiro capataz também começando a chamar de meu bem. Aí você vê que você influencia muito na decisão deles. Você é o jornal nacional deles ali. Então tudo tem de novidade tecnológica, tem que apresentar para os capatazes, tem que estar junto com eles na lida, que ele é seu braço direito, esquerdo e tudo ali dentro. Se você não tiver uma parceria com um capataz, com um funcionário da fazenda, você tá lascado, né, basicamente. Cara, isso é interessante, né? É tudo pra tentar tirar o cortisol, tirar o estresse dela, né? Isso. E risco de acidentes, né? Hoje, querendo ou não, o problema trabalhista tá aí. E quanto menos risco você expor o seu companheiro, que já é difícil de chegar, já é difícil de treinar, já é difícil de pagar. Então, quanto mais você zelar dele, é melhor. A chegada no companheiro é uma das partes mais difíceis, né, Paulo? É. Você chegar numa fazenda... É como se fosse relacionamento, tem que ter paixão. Você tem que olhar pro caboclo e apaixonar, e tem que apaixonar no patrão também. Pensando nessa parte da mão de obra, puxando mais pro meu lado aqui, vamos falar um pouco de pequenas e médias propriedades. Perfeito. Eu vi que você citou bastante sobre como o leite pode diminuir o impacto do custo do funcionário na fazenda. Perfeito. A mão de obra hoje representa pra gente 26% do total de custos da fazenda. Quando eu falo do leite para amortizar esse custo operacional, não é um leite de alta produção, etc. É um leite de 10 girolanda meio sangue a pasto, recebendo 2 quilos por dia, que vai dar ali seus 12 litros por dia. Isso aí a gente consegue amortizar esse custo de mão de obra pela metade. Isso Então, a gente está falando em 2 tiradas ou em uma tirada? em só? uma tirada, só uma, tranquilo. E uma pessoa, um funcionário, ele consegue tirar ali seus 100 litros por dia, entregar tranquilamente e ainda correr o gado. A gente falando sobre pequenas e médias, né? O que seria uma pequena e média propriedade para a gente aqui no Goiás? Uma ali de 60 até uns 200, 300 alqueiros. Que aí, o que a gente faz principalmente? A gente deixa um capataz por um módulo mais ou menos de 100 alqueiros. Que aí ele consegue rodar gado, tudo sozinho, ele consegue salgar o coxo. E aí a gente só terceiriza a parte de infraestrutura, que não é batedor de pasto, né? A gente precisa disso mais rápido. A parte de cercas também é terceirizado. Mas o grosso mesmo do serviço Do dia a é o dia, nosso capataz que faz. Faz sentido. E a gente gosta de manter esse tipo de análise. Um capataz a cada 100 alqueiros é um número bom para a gente se trabalhar. Quando a gente fala de mão de obra, eu falo porque lá em casa, quando você fala pequena, eu quero falar minúscula. É muito pequeno mesmo. Só que a gente teve que verticalizar a produção para poder gerar renda. Hoje, inclusive, em vez de a gente trabalhar com gado, eu tenho ali um Nelorim pintado, ele chama Tião, a Vitória e a Juju. Os 3 gatos que eu tenho na minha casa hoje. Todo mundo tem nome por escolha, de amigo. Se você for muito amigo meu, Logo tá com o nome. tá com o nome de bicho lá na roça. É justo. Faz sentido. E a gente tem o silo em sacada, a gente trabalha com a silagem em sacada. Só que a nossa ideia hoje é colocar o leite. Aí qual que é o maior problema que nós vemos hoje, a nossa maior preocupação? É a dificuldade de você manter a mão de obra na sua fazenda. Vocês encaram muito isso, né? É aquele famoso recompensa risco, né? Então, se a gente treinar, pagar bem pro funcionário, tem muita gente boa. Não tá no mercado, tá nas fazendas. Pois é. Mas se você oferecer um capital razoável para ele, um salário que ele tem um abono ali maior, que ele consiga sobrar mais, muitas vezes você consegue achar gente boa. Mas como que a gente consegue dar esse salário um pouco maior? É usando essas técnicas, por exemplo, amortizando com leite, passando um pouquinho para ele, a gente trazendo mais coisas para ele fazer, por exemplo, metas de bezerro desmamado ano,
metas de prenhez, ou seja, quando você coloca metas na fazenda, principalmente nessas médias, a média de prenhez total tem que ser 85%. Não vai ser 85% se não tiver sal no coxo, se ele não rodar pasto certo e se ele não curar as matrizes, etc. Então isso aí já está meio embutido, a gente coloca essa métrica para embutir o serviço dele lá dentro. Ah, ele bateu os 85% de preço, essa fazenda? Ah, premiação. Premiação anual. Mesma coisa, peso de bezerra de esmama. Ah, a média desse ano nosso foi 220 quilos nos machos. Perfeito. Por quê? Não faltou cripe, a mãe está bem suplementada, o pasto rodou certinho, a aguada não faltou em hora nenhuma. Então é mérito do nosso companheiro que está lá. Perfeito. E isso também não tem um custo alto pelo fato de que só vai pagar se deu certo. Exatamente. E se deu certo, você ganhou, ele ganhou. Ele ganhou. Pai, eu já vi capataz brigando por causa de 2 centavos no preço da ração, que no fim das contas faz uma diferença grande. Numa fazenda de médio porte, de leite principalmente, né? Então eu vejo um colega do meu pai comentando. 2 centavos, brigando lá, brigando, até conseguir baixar. E baixou mesmo e deu uma diferença de tantos por cento no fim das contas. Isso é muito interessante da gente ver, essa parceria de patrão com capataz, assim. Tem que ter, tem que ter. Não tem, não vai pra frente, não. Com certeza. E hoje, capataz não fica na fazenda. Se não tiver internet, ar-condicionado quase todos agora. Então, você tem que fazer a pessoa querer estar ali. E isso o marketing também ajuda muito na fazenda. Porque quanto mais marketing você faz dentro da fazenda, você fala sobre ela benquista naquela região, melhores pessoas você consegue agregar para o seu time. Perfeito. Transformar como uma empresa mesmo. Isso, perfeito. E a gente começou falando sobre o manejo, que é uma ponta, né? A gestão de pessoas. Nisso aí a gente não entra em um assunto que muitas vezes a gente fala aqui, que é a sucessão, que aí já vai na outra ponta lá, que é a familiar. E quando a gente fala na primeira ponta aí do manejo, vi aqui que você tem uma especialidade também em forragem, né? Como é que funciona isso? Como é que é a forragem? Quais são os desafios disso? Hoje eu acho que o maior entrave dentro das médias fazendas é a produção de forragem. Principalmente porque tem algumas ferramentas que a gente usa que não estão ainda muito habituais para o pecuarista, que é dividir o pasto em 2 e alternar o pastejo num para o outro. Você imagina um pasto que sempre tem gado, as matrizes vão selecionar aquele brotinho que é mais macio, mais gostoso, e não vão naquele capim mais duro que está no final do pasto, mais longe. Então, no final do pasto vai perder, ou seja, vai passar da altura que o animal come, e bem na portinha ali onde está o brotinho vai rapar. Então, a gente tem esse problema em muitas fazendas hoje, mais extensivas, e para a gente mitigar esse problema, esse risco, é relativamente fácil. É a gente criar um quadrado de manejo, ou seja, geralmente 20 por 20 metros para cada 50 animais, e alternar esse pasto, dividir ele em 2 e alternar o pastejo 15 dias em um, 15 dias em outro, dando assim uma chance de recuperação para essa pastagem. Além disso, a gente tem um problema de forragem na entre-safra. Por exemplo, quando a gente chega ali a meados de outubro, começa a chover, aquela parte seca da forragem, ela apodrece e começa a nascer o broto. É aí que é o maior limitante hoje da nossa produção de cria, que eu acho, dentro do Brasil. Então a gente teria que ter alguma maneira de suplementar esses animais com forragem externa durante esses 30, 45 dias para deixar subir a brota. Aí você aumentaria a lotação em quase 20% do geral. Mas aí você aumenta demais seu custo também, para entrar com essa... A gente tem algumas ferramentas que conseguem diluir esse custo. Hoje a gente tem uma boliviana, inclusive, saiu na DBO uns 2 anos atrás, 3 anos, a gente começou a fazer, que é uma silagem sobre o solo, de 1,50 de altura, com ali suas 150 toneladas. A gente coloca 3 fios de choque na frente dessa silagem com vergalhões e vai andando com esse fio de choque ao encontro da silagem. E os animais vão comendo por ele mesmo. Esse sistema chama self-service, sistema boliviano que a gente tem usado agora bastante com mombaça e também até o próprio braquiarão enriquecido com casquinha de soja.
Então, nesse período ali de 30 a 45 dias da brota, a gente pode sequestrar metade, ou se quiser tudo, melhor ainda, dos animais, nesse sistema, e depois, quando o pasto já tiver com vigor ali, com seus 30, 40 dias, voltar esses animais para o pasto sem perca de escória. Isso ajuda muito também nas primeiras inseminações, que são feitas ali em meados de novembro, e é bem quando as vacas e as novilhas voltaram desse processo de comer só broto. Então elas dão uma diarreia ali, perdem escória, e por isso é um dos motivos da primeira IATF não conseguir ser tão boa quanto as demais. Tu já junta o útil ao agradável ali, segura o broto para ele crescer, você já tem uma forragem ali para ele e utiliza disso para fazer ali a inseminação com mais eficácia ainda, né, cara? Perfeito. Aí esse custo dilui em prenhez na primeira IATF, porque essa primeira IATF são os bezerros que vão nascer em agosto, setembro. Então são os bezerros mais pesados. São os bezerros de sequeiro? Os bezerros do cedo. Que aí eles nascem no seco, enquanto não tem chuva ainda, eles têm menos onfaloflebite, que é aquela infecção que a gente tem no umbigo, porque imagina, tem maior carga bacteriana no ambiente quando ele está mais molhado. E também, quando está mais molhado, a gente tem mais carrapatos no ambiente. Então ele tem mais chance de ter tristezinha, ter outros problemas que acarretam. Tristezinha é um bom nome, né? Rapaz, isso é um xadrez. Que assim, a gente tá falando de escolinha, né? Tristezinha. Tristezinha. Qualquer outro. Mas sabe uma coisa interessante? Não, tem isso, né? Que a gente acha engraçado, mas, pô, eu tenho que ali ordenar as mesmas vacas, que talvez seja mais fácil para determinados espaços. Neste caminho eu tenho que treiná-las. E aí o cara tem que estar engajado, tem que dar meta pro cara. E tem que pensar na reprodução, tem que pensar no clima. Pô, Vai vendo que isso é um fácil. xadrez, cara. É um xadrez. Forragem. Agora então, vamos fazer uma brincadeira aqui, Breno. Eu vou te ensinar a gerir uma fazenda em 30 segundos. Nossa senhora. Fala. Bora. Bora. Chama. Você é bom em economia. Eu tento alguma coisa. Perfeito. Então vamos lá. Receita da fazenda. Quando a gente chega numa fazenda de assessoria, por exemplo, como a gente faz, chegamos na fazenda, o que é a primeira coisa que a gente faz? A gente vê o tamanho da área, depois passa as vacas todas no brete, fazendo um inventário, sabendo quantas bezerras, novilhas, vacas, etc. Passa ultrassom nelas para ver quem está prenha, quem está vazia. Faz vermífugo para controle de ectoparasitas. Faz uma polivacina de 10 doenças anuais. E aí, a partir desse momento, a gente já vai saber quantos bezerros vai ter no outro ano, porque a gente deu toque. A gente sabe quantos bezerros tem na barriga. Então a gente sabe quantos bezerros a gente vai vender o ano que vem. Quantas vacas vazias eu tenho lá, que eu quero descartar ou não. Então essa aí é a outra parte da receita. E aí, sabendo esses dois, a gente já tem a receita inteira da fazenda do outro ano. Sabendo... Previsível, né? Previsível. Colocando uma você taxa prever. de morte também. Sim, você tira ali a taxa de 75% de desmama final. E aí a gente consegue chegar nesses números. Perfeito. Tendo a receita, a gente já sabe o quanto que a gente pode gastar com essa fazenda. Sabe o que ela tem ali. A gente faz a parte... Se a gente sabe o número de animais e as categorias, a gente sabe quanto de suplemento a gente vai gastar. Se uma vaca come 120 gramas por dia, nesse ano todo vai comer tanto. Então a gente já tem a nutrição já como custo. E ela representa 1/3 do custo geral. Então 1/3 do custo geral a gente já sabe. O outro 1/3 é mão de obra. Todo mundo sabe quanto paga mensalmente para o seu companheiro. Mais fácil. Né? Então, 2/3 do custo da fazenda, a gente já sabe. Só com essa primeira visita. Depois, o que vai vir? Nutrição e herbicida, que são os principais. Herbicida para limpar a fazenda e reprodução para a gente poder fazer os próximos bezerros que vão vir. E aí o resto é uma parcela bem pequena, de 15% do geral. Então, ali com poucas informações, você já consegue chegar para o cara já na primeira visita com quase o planejamento dele financeiro inteiro. Fala para ele, você só vai ticar aqui o que eu fiz, de certo ou errado, foi isso, não foi? E aí a pessoa se sente inteirada do financeiro. Ele sabe quanto que ele vende, mas ele não sabe o quanto que ele gasta. Aí você realmente trata como empresa. Não, e aí depois falam que a margem de lucro é muito alta.
É, tanto de coisa. Faz as É contas alto, aí e vê se a Selic não compensa mais. Mas joga aí no governo, cara. Não, joga mas no Você tesouro aí. judiou. Não, mas aí ele judia de todo mundo, mas não é tão legal. Você Não, acorda todo isso é uma dia. crítica. Isso é uma crítica pra quem fala que é fácil. É. Não tô falando que, pô, joga. Não tô defendendo o rentismo, não. É porque é difícil mesmo. É difícil demais. Sim, E erro aí em cada uma dessas etapas reduz a sua margem, né? todas. De maneira todas. gritante. Cada coisa que você gasta que não tá no orçamento é direto na sua margem de lucro, né? Então, fazer aquele corredor, aquele... O caminho lá, o... Rotacionado? Não, o mataburro. Ah, Fazer um mataburro Fazer a uma mais mais pra não ali. ter que abrir a porteira, tá saindo Tá do na seu margem é de lucro. caro, Tá moço. É caro. É caro. Esse dia a gente tava olhando pra pôr lá em casa, 10 conto um mataburro, fora você tem que pagar o trator pra ir lá furar o buraco. É caro demais, E como é que bicho. você explica pro cliente que ele não pode esse ano, só o ano que vem? Não, Calma. como é que você explica pra esposa do dono da fazenda que que abre ele vai todo ter dia. que abrir a porteira? Eu tenho ódio de abrir porteira, moço. Você tá doido, Renato. Eu falo pra ele, você não dirige, você não tem carteira, eu não vou abrir porteira. Perfeito. Então, assim, a parte de gestão, depois que a gente já pega o know-how, já tem os padrões, não é muito complexo. O operacional que é muito complexo. A parte de gestão financeira aí com 3, 4% de custos, a gente viu que a gente deu uma resumida boa. Quase 80% do custo da produção foi em 4 áreas. E a receita também foi muito fácil de fazer. Agora, o operacional de estar lá todo dia, curar bezerro, desmamar bezerro, chegar touro, inseminar a vaca, esse que é o mais complexo. Então, a parte financeira a gente consegue lidar bem. Agora, o operacional você vai precisar de gente boa, como prestadores de serviço, na reprodução, etc. Seu capataz tem que estar muito bem treinado. Eu falo que ele é o foco sempre da nossa assessoria, porque se ele não souber rodar o passo na hora certa, ou vai passar ou vai faltar, a vaca vai passar fome na seca, ou vai sobrar muito. Então, de todo jeito, você perdeu dinheiro. E as pessoas, hoje, os capatazes, com essa rio, né, de informação que a gente tem na internet, eles já estão bem atualizados, eles não são mais bobos. Se você explicar direitinho, mostrar, eles entendem. Até o próprio produtor já está bem mais atualizado. Por exemplo, eu gosto muito de trazer vivências, como a gente a vida inteira é da fazenda, então a gente sabe alguns ditados, né, do pessoal mais antigo. Igual sempre quando eu falo a importância da inseminação artificial. Por quê? A gente vai ter ali na inseminação as vacas prenhas, metade das vacas prenhas em 30 dias depois da aparição. Quando a gente deixa só com touros, elas vão demorar a emprenhar. Ou seja, eu chego para o produtor e falo, o senhor já viu que quando o senhor desmama os bezerros, vende os bezerros, dá 5, 6 dias as vacas entram todas no cio, dá a tal da febre do leite? Ele isso mesmo, é porque suas vacas tá demorando para emprenhar. Se ela desmamou um bezerro de 8 meses e ela não emprenhou ainda, ela vai demorar 3 anos para dar 2 bezerros. Enquanto com a inseminação, a gente consegue dar 3 bezerros nos 3 anos. Aí fica mais palpável para ele dentro da cabeça entender com um exemplo do cotidiano dele. E é engraçado porque é difícil entrar na cabeça, às vezes, de um pecuarista ali, que ele precisa gastar mais agora, mas que esse custo inteiro que vai aumentar vai valer a pena matematicamente depois, com aumento ali de prenhez, com aumento ali do quilo do animal, da arroba na hora da venda, com vários tipos de aumento ali, por exemplo, de 2 passar para 3 bezerros, quanto que vale isso no final das contas? Só que pagar hoje é difícil, Sim. né? Confiar que isso que eu estou fazendo agora é um investimento, não é um custo, é um investimento, eu estou fazendo todo um sistema aqui para melhoramento, né? Perfeito. Mas a gente tem que fazer ele entender também, ele tem que participar da decisão, tem que partir meio que dele, você dá a opção para ele. Igual a gente comentou aqui, nas primeiras visitas nossas, mesmo que seja uma conta de padaria rapidinho ali, a gente consegue traçar o custo e o financeiro. Fala, sobrou aqui 180 mil reais de lucro líquido nessa situação. Se a gente gastar 10 ali mais em reprodução, a gente vai ter uns bezerros melhores, que a gente vai ganhar em quilo deles depois, de 5 a 10 quilos. Aí, você garante? Garanto. Então, sim. A hora que você consegue explicar mais matematicamente, o pessoal tem aceitado bastante. Ô, Paulo, como é que é a questão da vaca de descarte? Que a gente sempre tem aquela vaca que é a queridinha do produtor. Ah, não, mas ela ainda vai dar. E como é que funciona nessa parte da assessoria para
poder convencê-lo de que aquela quarta, quinta, aquela monta natural já não vale a pena, a vaca já não compensa estar ali dentro da fazenda. Perfeito. Principalmente pela estação de monta. Ou seja, deu ali em março, abril, ela não emprenhou, aí ele, vamos deixar mais um pouco, etc. Eu uso sempre esse argumento. Se ela emprenhar amanhã, quando é que ela vai parir? Ela vai parir no inicinho da seca. Então você vai ter uma vaca magra e um guacho. Você quer isso pra ela? Aí ele, também não é assim. É assim. Aí dá uma assustada. É bom que você falou. Você vai ter 2 problemas. Você vai ter que vender uma vaca magra vazia e um guacho. Você quer? Não quer. Mas é muito tempo a gente trabalhando tete a tete com eles, tentando entender a cabeça, né, deles pra gente chegar nesse. Eu lembro na Goiás Genética, eu tava brincando, tava você e seu pai. Aí seu pai falando, o menino quer vender minhas vacas, tem até nome minha vaca, o Paulo Afonso quer vender minhas vacas aqui, pelo amor de Deus. Desse jeito. Como o PO a gente lida com elas diariamente, elas têm número. E até engraçado, no melhoramento genético, desde criança a gente vê o Tabapuã, o Nelore evoluindo, participa das feiras, do PO. A gente fica muito apegado realmente às vacas. Tem vacas que são extraordinárias. Tem vaca que numa média normal de 220 quilos de desmama, ela dá 280, 270. Como é que você não se apaixona por uma vaca dessa? Que te deu ali 400, 500 reais a mais de lucro. Essa aí eu quero ter 1000 delas. Cara, isso mostra o quanto que o agro ele é visceral, né? É visceral mesmo. Ele olha que interessante. Aquele animal que você vai matar, que você vai comer a carne, você também se apaixona por ele porque você viu crescer. Da mesma forma, o solo ao qual você plantou, você revirou, fez o arado, organizou. É aquilo que você tem que ficar olhando para o céu e ver, chove ou não chove, meu Deus, perdi tudo, ganhei tudo, o que eu faço? Tudo é muito visceral. Quando a gente pensa no agronegócio, que hoje paga 30% do PIB do Brasil, quando a gente pensa nesse setor da economia, não é um setor de número. É um setor onde tem que olhar o número, tem que fazer várias coisas, como a gente está falando, mas é um setor muito visceral, é emoção, é loucura. Cara, você olha o bezerro específico, você olha a vaca, por exemplo. Eu tenho meu tio lá, que ele tem uma fazenda lá, um abraço pro tio Dudu aí. Tio Dudu, cara, eu tô 30 anos nas costas falando tio Dudu, né? Mas cara, que me criou tem que falar isso, né? E tem as vacas por nome, cara. Tem a vaca que você bate, faz assim com a mão, ela vem e passa a mão no chifre e ela fica achando o máximo. Então, como é que você não vê um animal daquele? É o animal que te dá o sustento. É o animal que te dá o alimento, o leite, a carne e tudo mais. Mas ao mesmo tempo é visceral, cara. É aquilo, é o que é. E aí, pô, tá, vamos agora pra parte sentimental sobre o que a gente vai fazer. Isso ninguém se alimenta. E o mundo morre. Então, cara, tá na linha de frente do agronegócio brasileiro é loucura. É visceral, não tem como. Igual você falando das pessoas gostarem muito. E não pode perder isso, porque se o capataz lá ele não tiver amor naquele bezerro que tá nascendo, na vaca que tá nascendo, ele não vai fazer, não vai correr atrás dela. Graças a Deus, nossos companheiros assim das 22 fazendas são extremamente competentes, esforçados, capacitados, né? Então a gente tem tido muito poucos problemas. Altas taxas de natalidade, pouca mortalidade, principalmente por isso, porque o cara gosta de onde ele tá, gosta do que ele tá fazendo. Então a paixão que ela tem que andar junto com o negócio. Não pode perder nem tirar. É a matemática junto com a paixão ali, cara. Perfeito. Cara, e falando agora um pouco sobre o mercado, para mim é muito claro que a gente tem problema de crédito pro pecuarista. Isso se estende, mas agora os spreads aí estão aumentando, ou seja, tá caro, tá cada vez mais caro. E aí quando a gente fala de nutrição, forragem, ali os instrumentos para o manejo ali, não sei, até para cerca, pessoas hoje, e o que você está enxergando para frente aí de problemas e mais desafios para o pecuarista em termos de custo. O que está aumentando mais? O que está vindo mais de problema? Até inseticida? Herbicida. Ou inseticida para plantação. Isso, custo de até madeira, não sei. Nutrição, para inseminação, algum custo específico. O que você está vendo de problema e mais desafio que o pecuarista tem que começar a se preocupar cada vez mais? Você não está enxergando aí no mindset do produtor?
Perfeito, Maria. Então, uma coisa que você falou muito importante é o financiamento. O produtor ele precisa de financiamento para crescer. Se ele for guardar capital próprio, ele vai demorar muito. E outro, tem que ser subsidiado mesmo. Ninguém quer ir para a roça tocar a roça, não. Vai porque dá dinheiro e precisa. Então, o governo, esses últimos anos foram muito difíceis em questão de subsídio, de financiamento. Esse último ano foi horrível, vários cortes, né? Tanto na pecuária quanto na agricultura. E aí a gente tem que lidar com essa situação e o único jeito é pisar no freio. Porque não tem como continuar acelerando se você não tiver o capital ali para investir. Então é manter o pé no chão, dar uma segurada por enquanto e fazendo os investimentos mais básicos. Por exemplo, a herbicida é uma coisa que não pode faltar. Todo ano que a gente não fizer, o próximo ano acumula. Então você não gastou esse ano, você vai gastar o ano que vem dobro ou triplo. Então tem alguns custos ali que a gente não pode mexer. Principalmente nutrição, reprodução, sanidade, a parte de herbicidas, né, controle de forragem, etc. E é isso, engloba essas 4, vão muito bem. E o preço disso tem aumentado então também. Sim, é bem dolarizado, né? Então o cara ele já não pode ter dívida. Se ele já levar o negócio meio nas coxas ali, ele já tá lascado. E o preço aumenta, então. Aí ele acaba vendendo a terra para alguém. Provavelmente, tem algumas pesquisas que falam em 50 anos, mais de 40% dos pecuaristas vão ter que vender sua terra. Mas não vão vender para comprar outra coisa, etc. Vão vender para outros grupos que conseguem administrar melhor. Então não é que ela vai parar de existir. É que esses pecuaristas estão sendo maus gestores daquela propriedade que eles têm. Que loucura. Você está dizendo que, por exemplo, antes talvez o cara que tinha um pedaço de terra, ele conseguiria ter lucro e viver ali de uma forma mais... deixa eu uma palavra ruim, mais primitiva, assim, mais tranquila. Eu vou deixando o gado, vou cuidando e tal. E que agora, quanto mais o tempo passa, só vai sobrar profissional. É isso que você está dizendo. Basal, não dá para mais, não existe mais pecuária basal. Agora só vai sobrar quem realmente trata como empresa. A margem, há 30 anos atrás, era quase de 40%, 50%. Hoje a gente vê margem de 20%, 22%. Então, aquele pequeno propriedade que, por exemplo, ele mesmo que fazia as coisas, etc., antes sobrava muito, porque ele não pagava funcionário e conseguia sobreviver. Agora ele já não tem aquele poder de compra todo. Se ele não tem o poder de compra, ele não consegue investir. Então é meio que um ciclo para até ele sair da atividade. Se ele não se profissionalizar, ele vai sair da atividade. A gente que é pequeno, se não tecnificar a propriedade também, você não vai para frente. Não tem como você ir para frente. Você continuar numa monta natural ali, numa cria, numa fazenda muito pequena. Meu sonho é trabalhar com cria, até eu descobri que não tinha como. Até a realidade bater na porta. E pensando na cria exclusivamente, você estava comentando que ela é mais semi-extensiva. Qual que é a propriedade, o tamanho de propriedade que você pode pensar de fato na cria? Não, isso aqui realmente é factível. Excelente pergunta, Liz. Isso aí muita gente me pergunta direto. E aí eu tenho que ser sincero, eu não posso dar meio termo. Então ali, a cria abaixo de 60 alqueiros, eu prefiro trabalhar com leite. Acima de 60 alqueiros a gente já consegue fazer a cria com vacas, né, inseminando, mas a gente teria que comprar a recria. Então a gente compraria novilhas, inseminaria as vacas e aí a gente descartaria as vazias e ia repor com novilha prenha. Então nós não teríamos, desculpa te interromper, Perfeito. Nós não teríamos o ciclo de eu vou segurar essas matrizes aqui. Você sempre teria que comprar de fora as novilhas prenhas. Isso. E acima ali de 70, 80 alqueiros, a gente já consegue ter todo o ciclo de produção dentro da fazenda, com cria, né? Então, bezerras, novilhas, primíparas e multíparas. E agora a gente pensa em precocinha. Como é que é a sua visão hoje das precocinhas? Perfeito. Então, vamos começar por sistemas de produção dentro da cria. Então, a gente começa com um sistema extensivo ali, que a gente vai ter pastejo contínuo, as casinhas de coxo quebrada, sal quando der, e aí também vende quando os bezerros, sem estação de monta, lógico, e vende os bezerros à mercê. A gente tem já uma semi-extensiva, que é o que eu acho que eu mais fiz na minha vida, foi passar fazendas do sistema extensivo para o semi-intensivo, que é o quê? Você fazer os módulos de rotação. Não precisa ser muito elaborado, por exemplo, você já pega os pastos que tem lá mesmo e coloca um quadrado de manejo no meio de 2. Se você já alternou,
você já ganhou 30% de lotação. Então já está excelente. Você maneja mais os animais estão mais em contato com você, amansa bastante o gado. E também fazer a casinha de coxo, não precisa ser obrigatório com CRIP, mas uma casinha de coxo que não deixa aquele suplemento caro que você está colocando lá perder a qualidade sol, dele. Na chuva. Sol, chuva, falta, né? Manter. Então, perfeito. A gente já falou de pasto, que é alternado. Já falou de suplementação, que a gente vai usar mineral para as vacas e proteinado 1 grama por quilo vivo nas bezerras, novilhas e primíparas. Então, a gente já fechou a parte de alimentação. Na parte de reprodução, se a gente falou em semi-extensivo, tem que começar, semi-intensivo, a gente tem que começar a inseminar. Então, uma inseminação e touro, aí já dá uma melhorada bastante na taxa de prenhez e com certeza estação de monta. Então a gente vai deixar o touro, a inseminação, dali de novembro até meados de março, abril agora. Então a gente tem essa aparição nos meses de agosto ali até o início de dezembro e a venda desses bezerros mais em conjunto. Porque número de animais é poder de barganha dentro da pecuária. Quanto mais bezerros você tem, você consegue chegar no recriador maior e consegue ter um preço melhor. Então, além de ter bezerros melhores de qualidade, a gente consegue ter um número maior deles para melhorar essa precificação. E aí, partindo para sistemas mais intensivos, igual a gente falou de precocinha, aí é depois que você já está rodando 1 ano, 2 anos nesse sistema semi-extensivo. Aí você já tem genética. Um dos maiores erros que a gente tem é tentar fazer precocinha em qualquer bezerra. Se a bezerra não tiver genética, não vai emprenhar, mesmo com a nutrição muito adequada. Já tentei várias vezes. Então você tendo uma nelorada ali, você não aguenta uma precocinha? Não aguenta. Então você tem que ter pelo menos ali filha de um touro de inseminação já com essa carga genética para você tentar fazer. Mas eu indico ali lá pelo 2º ano, 3º ano, que você já tem matrizes ou bezerras, né, que desmamaram da sua primeira inseminação. Então ela já tem 2 touros de inseminação ali, então a carga genética dela já propicia a gente começar a fazer precocinha. Mas a precocinha, ela tem várias nuances. Essa realmente é muito difícil. Que ela precisa ali ter precocidade sexual para emprenhar. E para isso a gente precisa chegar com ela de 280 a 320 quilos na estação de monta de novembro. Ela desmamou ali com seus 190 a 210. Então na seca, se a gente deixar no pasto seco, ela não vai ganhar peso. Ela vai ganhar 100 gramas se tiver mesmo no proteinado 1 grama ou proteinado 3 gramas. Então a gente tem que obrigatoriamente sequestrá-la, colocá-la num ambiente que tenha mais forragem, seja no silo ou nesse sistema self-service que eu estava contando para vocês, que eu gosto tanto e que me auxiliou também nessas 22 fazendas a fazer a precocinha. Então a gente mantém elas ali até novembro nesse sistema self-service e ela chega ali com seus 300 quilos e a gente consegue inseminar. Depois disso, a taxa de absorção dela também é um pouco maior. Então a gente ainda tem essa perca que a gente tem que estar monitorando. A hora que for em agosto ali, o momento delas parirem, a gente faz outro toque para já tirar as que não estão com esse bezerro. E depois a gente tem que manter elas no proteinado 3 gramas por quilo vivo até ela desmamar o seu primeiro bezerro. Que vai ser ali em maio, se ela pariu em agosto, vai desmamar em maio o seu primeiro bezerro. E essa que teve absorção, ela ainda tem a segunda chance? Ou ela já é uma novilha que a gente não Aí eu não descarta? gosto de falar igual agrônomo, depende, mas essa vez depende. Porque se você tiver um número de novilhas prens suficiente para você repor suas vacas de descarte, beleza, ela vai virar descarte, porque ela comeu. Se ela comeu, ela precisa pagar o custo dela. Ela precisa pagar a diária dela no hotel. Isso, ela tem que pagar a diária dela no hotel. Então, se você tiver um número de animais aptos, né, prens, para a gente repor, pode descartar. Se não, entra com ela em reprodução. E quando a gente faz de precoce, a gente não faz de monta natural. É exclusivamente no FIV. Negativo, exclusivamente na IATF. Na IATF, desculpa. Principalmente porque a bezerra, ela tá nova, então você vai colocar um touro de 600, 500 quilos ali dentro de um confinamento, mais ou menos, para subir nela, então você tem um risco. E também a gente consegue, já que a sua melhor genética é a precocinha, que ela é a genética mais nova que a gente tem, a gente quer evoluir mais rápido. Então a gente quer usar os melhores touros do Brasil. Perfeito. E principalmente com peso ao nascimento negativo,
que vai dar mais comodidade pra gente ter menos partos distóxicos. Isso era um pesadelo antigamente. Que é isso, pai? O peso ao nascimento, ele é a média do peso dos bezerros desse touro ao nascer. Então tem bezerro que nasce com 30 quilos, mas tem bezerro que nasce com 60, 70. Aí tem a média ali. E pra Isso. precocinha você quer um de 40, 50. Eu quero um de 32, 35. Você quer um mais bem levinho. baixo. Isso. Porque ela não tá total, ela tá com 70%, 75% do seu peso adulto, mas ela não tá totalmente desenvolvida. Então ali a largura ilho-isco pelvis dela ainda não tá aquela maravilha. Então a gente usa touros que nascem pequeno, principalmente para evitar esses problemas de parto. Então a gente tem a comodidade. Você tem uma precocinha. Você não vai perguntar que é precocinha, não? Eu tô esperando você Tô perguntar. até agora aqui, mas eu não... Eu tô esperando um dos Vocês dois estão- perguntar, moço. Eu tô só Não, observando. mas eu por analogia, Ó, pelo nome precocinha, eu entendendo as nuances aqui, eu imagino já o que seja. Eu tô esperando os dois perguntarem e nenhum dos dois pergunta. Sobre precoce. Sobre O que é uma precocinha? Obrigada. Fala sério, cara. Mano. E nós estamos aqui, eu tô assim, o povo lá vai estar boiando e nenhum dos dois pergunta o que que é. Aí coloca um fundo preto e branco assim, o que é Tara. precocinha? Então, Mano. a precocinha, a gente desmama essas bezerras, né? Geralmente ali em maio com 8 meses. E elas vão receber essa suplementação de forragem e nutricional e de tanto proteinado, etc. Até novembro. E a hora que elas estiverem com 14 meses, a gente vai fazer o primeiro protocolo de indução à puberdade, que a gente tenta induzir ela à reprodução. E depois a gente vai inseminá-la. Caso ela emprenhe, no outro ano ela vai estar ali parindo com seus 26 meses. Então a definição de precocinha é quando a matriz ela tem o seu primeiro parto até os 26 meses. Mas quando a gente usa essa definição, a gente quer falar mais do que só parir. Ela precisou desmamar pesada, ou seja, a mãe dela teve que ter leite para ela desmamar pesada ali em maio. Ela teve um ganho de peso bom até ela entrar em reprodução, porque senão ela não emprenharia. E ela também tem que depositar gordura rapidamente, que é precursor de hormônios e que sem essa gordura ela não consegue dar o cio, ela não consegue emprenhar. Então quando a gente fala precocinha, é esse combo genético inteiro que está delimitado ali dentro. Agora que me deram o prazer inenarrável de alguém perguntar o que que é precocinha. Tamo aí. Precisando. Espontânea pressão? Precisando, tamo aí. Ô, Paulo, pelo que eu entendi, na minha cabeça, precocinha era sensacional, era a melhor coisa do mundo, era o The Must e não tinha nada de ruim. Só que você acabou de falar que ela vai ter que parir um bezerro mais leve. Esse bezerro vai exigir mais do produtor para ele poder se tornar um bezerro mais pesado. Perfeito, ele não vai desmamar no mesmo peso a desmama que uma multipla, uma primípara normal, que vai desmamar com 36 meses, etc. Mas a gente pode compensar isso no CRIP. Se a matriz não dá leite, a gente compensa no CRIP, com um CRIP uma ração de alta consumo, e aí ele consegue desmamar ali bem emparelhado. E geralmente, ele é uma das melhores genéticas da fazenda. Perfeito. Então ele já tem o desenvolvimento um pouco mais acelerado, se os touros da fazenda terem sido escolhidos corretamente. É porque o povo tem um preconceito com creep, cara. Não pode. Com o quê? Com creep. O que é creep? O Não, que é creep? que é? Boa. Eu vou falar legalmente, vontade. aí você explica aí. É uma ração para bezerro. Ah, É assim, o coxo tá assim, aí a gente coloca uma tábua menorzinha. Então imagina uma casinha de coxo aqui, tem uma tabinha menor. Aí é tão gostoso que a vaca quer isso, o cara não dá conta, porque ela não dá conta de baixar pra entrar. Aí só o bezerrinho vai lá, entra, come e mama. É tipo uma fórmula. O menino mama na mãe e toma fórmula. Entendeu? Aí ele fica mais Perfeito. gordinho, mais sadio. Boa analogia. Entendi. O CRIP a gente consegue fazer eles geralmente dentro desse quadrado de manejo que eu comentei com vocês, de 20 por 20. A gente faz a casinha das vacas, ou seja, o lugar onde elas vão receber a suplementação, coberto. E ao lado dessa casinha a gente faz outra casinha, só que rodeada, como se fosse por duas vigotas. Uma a 10 centímetros do solo e a outra a 1,10, deixando o espaço só de 1 metro para o bezerro passar. A vaca ela não consegue nem passar por cima e nem se arrastar por baixo, por conta das duas tábuas que estão ali segurando ela. Então só o bezerro vai ter acesso àquele suplemento.
Você vê a diferença de um especialista explicando e do analfabeto explicando. Não. Deu uma complementada aqui. O técnico e o prático. Deixa eu puxar pra uma... Acho que a gente tá caminhando pra um final, então eu quero deixar isso aqui redondo. Manda o redondo. Traz Foi pra mal, nós. velho. Foi mal. Traz pra nós esse redondo aí. Foi mal, Brenner. É que foi muito certinho. Eu tive que falar, Brenner. Foi mal. Pelo amor de Da hora Deus. mesmo. Rapaz, Ele já bebeu duas. a primeira coisa pô, até perdi o fio aqui. A primeira coisa é o seguinte. Obrigado. Falando aí sobre necessidade do cara ser apaixonado e tal, e né, lá na experiência de vocês ali com isso, o pessoal engajado com o que vocês trabalham. Você hoje, né, imagino que você já tenha refletido sobre. Você acha que nesse meio, para você ser bom ali, o que você faz, você tem que você tem que gostar inicialmente daquilo que você faz bem e por isso que você gosta, ou você já faz bem aquela atividade e por isso você gosta? É muito sobre eu gosto do que eu faço, do que eu trabalho. Então as pessoas já nascem com uma aptidão para essas coisas ou não? Dá para um cara que nunca pisou na terra igual eu Chega lá. fazer o que gosta, que é cuidar de uma terra? Tem essas duas partes. Eu vejo muita gente muito esforçada que não teve essa vivência desde pequeno e dando super bem hoje em dia, principalmente por paixão. Não cresceu lá dentro, mas é apaixonado, busca conhecimento, gosta de estar dia a dia. Porque o mais difícil dessa profissão que a gente toca na pecuária é realmente o dia a dia, é viajar bastante de carro, é conversar com muita gente, tá no sol, na poeira, em cima do cavalo. Se a pessoa gostar daquilo, naturalmente ela vai ganhando conhecimento a partir do momento que ela vai rodando mais. E principalmente a gente teve a oportunidade também nas faculdades de conversar com muita gente boa. Então cada um ali, eu gosto muito da veterinária UFG que a gente fez aqui no Itatiaia, porque o pessoal era muito humilde, chegavam de BMW, chegava de carro ou chegava de ônibus, era a mesma pessoa. E a gente sentava ali no CA ou em mesa de boteco e falava 4, 5 horas sobre vaca. E cada um com a sua experiência. Então ali dentro mesmo, quem já não conhecia a fazenda e tudo, tem esse acesso à cultura. Vai para um boteco e vai conversar, vai trazer essas vivências dos outros colegas. Agora mais na parte profissional. Você não se atentou para isso até o 9º período. Está entrando no curricular, quer entrar nessa área, por exemplo, já é um pouco mais complicado. Vai ter que buscar pós-graduação, vai ter que fazer muito estágio em empresas para você pegar esse conhecimento anterior que você precisaria já sair com ele. Mas e você? Você começou a fazer isso e falou, cara, eu faço isso bem pra caralho porque eu gosto? Ou viu que, ou é o contrário? Você já gostava? O homem não teve escolha, não. Eu comecei também com bem novo, né? Meus pais tiveram... Nossa família tem umas... Então eu comecei bem novo, nós tínhamos propriedades, né, rurais e fazia pecuária extensiva. E começamos a mexer com Tabapuã e Nelore PO. E é aquele momento se apaixona, né? Cada vaca ganha um nome, ganha um registro, você sabe quem são as melhores, aqui no emprenha, aqui emprenha. Então você vai se apaixonando ali por aquele cotidiano. E aí você vê a evolução dia a dia, por exemplo, você usar um touro seu, que você viu nascer, que você gosta, você faz a bezerrada nele em vários lugares. Então isso vai te apaixonando mais ainda. A mão de obra, ficar lá direto na fazenda, etc., cansa depois de um tempo. Mas você precisa continuar tendo essa ligação com os compatazes, com os companheiros, para eles sentirem sua presença, ter essa parte técnica de atualização, você nunca vai poder sair dela completamente. Então, mesmo que você consiga delegar algumas funções, como reprodução, como até algumas coisas de gestão, aquele tete-a-tete, o RH, tem que ser feito mesmo por pessoas que estão lá dia a dia apaixonados, e eu acho que isso é o mais importante. E, cara, pra quem é hoje a sua assessoria, o seu trabalho? Qual que é o principal, o mais latente que fala assim, cara, você precisa conversar comigo?
Perfeito. Então, o nosso nicho de mercado, principalmente, são esses pecuaristas que estão mais na extensividade, ou se não, aqueles que herdaram. Infelizmente, muitas pessoas começam a voltar para a fazenda só depois que herda a fazenda. Muitas vezes culpa mais da antiga geração do que interesse das novas. Às vezes a nova geração tem interesse, mas os antigos não deixavam ter tanto palpite. Creio que isso vai ser uma mudança muito rápida da nossa geração para a próxima. Porque o nosso sonho é nossos filhos estarem junto com a gente na fazenda, tocar junto, etc. Isso aí vai agregar muito na sucessão, vai ajudar muito na sucessão. Então, principalmente esse nicho de mercado, onde a pessoa não consegue lidar com o operacional inteiro, não consegue lidar principalmente com o financeiro e está sendo apertado pelas margens pequenas. E o bom é pegar a fazenda bagunçada. E aí rapidinho você já organiza, a pessoa te valoriza e você vira amigo. Meus clientes hoje são meus amigos, de sentar, conversar, discutir. Não adianta querer empurrar uma opinião goela abaixo, a gente tem que chegar na decisão junto, então a gente vai conversando, moldando um conhecimento e a partir disso ele mesmo vai decidir se vai ou se não vai por aquele caminho. Então você foi mais Moldado. sutil ali, na verdade. Na verdade, cara, você tá fudido. Você tá com problema. Então eu posso te ajudar. É isso que você quer dizer. Eu realmente posso te ajudar. Você tá fudido. Eu achei interessante isso. Não. Ah, tá. Achei interessante você falou, né, que não é uma decisão que uma assessoria toma, né? Na verdade, você dá todas as ferramentas, todas as informações e todos os caminhos que podem ser feitos, mas a decisão é feita pelo produtor, né? É feita pelo pecuarista. Ou seja, o pecuarista com uma assessoria como a sua, ele vai ter informações técnicas, dados e vai ter os caminhos a serem tomados, né? E na verdade esse talvez seja um dos maiores problemas, que é você tem ali um negócio extremamente volátil, um negócio que depende de vários fatores climáticos, mercado, dólar e fora o dia a dia. E qual é a melhor decisão a tomar? Você não sabe. E aí, se você tiver uma assessoria que te fornece as informações necessárias, você pode tomar, mesmo que seja a decisão errada, mas você sabe que tá errando. Você sabe que, não quero investir, não quero fazer isso, mas eu sei o que eu tô fazendo, né? Então... Mas não qualquer assessoria, pra Chedes Consultoria, por favor. Agora Isso é marketing. Chama. E eu vou falar. Paulo judiou de mim quando era caloroso. Mas aprendeu. Mas aprendi, tá vendo? Aprendi direitinho. Paulo, e onde que o pessoal te acha nas redes sociais? Onde que acha a assessoria? Como que o Perfeito. pessoal te procura aí? A gente tem no Instagram a Praxedes Assessoria, também no Facebook, TikTok também, mas principalmente o boca a boca é onde chegam mais os clientes pra gente. Que querendo ou não, uma boa referência vale mais do que 1000 posts. Então, Luca, deixar aí como é que é? Praxedes Assessoria. Praxedes Assessoria. Então é isso. O homem é a referência. Pô, hoje foi uma aula aí, ó, pra todo mundo aí, pessoal. Mas peraí, antes da gente terminar. Você tava falando de margem. Agora eu fiquei curiosa como é que é margem no PO. Perfeito. Então a gente tem as margens hoje no gado de corte, na cria. Por isso que eu gosto bastante da cria em relação à recria e engorda. A cria, ela pode não manter uma rentabilidade tão alta, mas ela também nunca é negativa. Dependendo se você manter essa estrutura bem feita, né? Igual a gente comentou aqui. Um processo semi-extensivo muito bem organizado. Sem esquecer dos boi lá, tacar fogo nos... Eu já morri de fome, isso aí. Aí agora na recria, se você comprou o bezerro barato, igual quem comprou o ano passado, vai ganhar muito dinheiro esse ano com a arroba alta. Mas quem comprou o bezerro de 3 mil no auge, vai conseguir vender por muito pouco, não vai bater nem o custo de produção do ano. Então a cria entrega pra gente essa segurança. Então a gente teve margem variando de 12% ao ano, que é muito baixo, quase Selic, né? E agora a gente já tem margem de 21%, 24%. E no gado registrado a gente consegue uma margem ainda maior, beirando ali os seus 38%, 39%. Então ter como ganhar dinheiro com a pecuária, tem. Só que você tem que ser bem organizado, entender dos ciclos e fazer da maneira correta. É isso, vem na minha cabeça. Tem que surfar os ciclos, então. Perfeito. O ciclo você tem que entender ele. É igual querer ganhar dinheiro no mercado financeiro. Você É a tem mesma que ser coisa. aluno da UVP Escola ou cliente da UVP Consultoria, pra você contar com as melhores taxas, Surfar os ciclos. surfar os ciclos e saber o que você tá fazendo. Pra você não ser outro enganado por 2 letrinhas à toa. Ô, louco. Ué, eu não falei nada, ué. Corta.
Não, corta nada. Deixa essa porra. Não fala muito não que eu assinei ali. Brenner, ó, foi tá processado. no nome do Brenner. Brenner tomou processo aí, ó. Quem tomou processo aqui foi Brenner. Não Não fale fui o nome, eu. não fale o nome. Eu não falei nome nenhum, pô. Segue a vida assim, ó. Eu e Lígia falando, Brenner tomando processo e a vida que Graças a Deus não sou eu que advogo. Tá tudo certo. E o Rapaz- negócio é que não vai ser o primeiro nem o último. Exatamente. Tá tudo certo no fim das contas. Ô, Paulo, no fim. Não foi o primeiro, não vai ser. Não, mas eu- Mantém. E além da Praxe Redes com assessoria, onde é que o pessoal te acha? Ou não pode te achar? Perfeito. A gente tá direto também. Vai que não pode. Não, né? Estamos direto também na Associação Goiana do Tabapuã ali, que a gente é diretor técnico dentro da SGPA. Só chegar lá pra tomar um café e conversar mais com a gente. Fica ali dentro da pecuária mesmo, né? Exatamente. Cobra um churrasco dele também. Vamos. Eu acho que Tabapuã é bom. Imagina. Onde é que o povo te acha, seu Edson? O meu me acha aqui na UP Capital. A gente tem um canal. Eu não tenho vida pessoal. Eu só trabalho, né, Lucas? Lucas, que hora que você tava gravando hoje de manhã aqui? 8 anos. Quantos vídeos a gente gravou hoje, Lucas? Hoje foram 94 vídeos. 94 vídeos de resposta que a gente tá lançando ao VP Pro agora. Então tem um simulado, eu faço as questões. 94. Soco matinal. Bucha do Brenner aí, ó. Não pressione o artista. Não sufoque o artista. Aí, ó. Então, tô na rede social aqui como AUVP Capital, nosso programa ali onde a gente traz conhecimento de macroeconomia, geopolítica e tudo mais. AUVP Agro aqui, especificamente pro público agro, que não paga 30% do PIB e não tem ninguém falando por eles. Então a gente trouxe o ideal, qualquer ideia desse programa, quando eu e a Lisa lá no início, na Goiás Genética ainda, tava o Breno, tava o pessoal, a gente decidiu fazer um podcast, conversou sobre isso, foi o quê? A Lisa precisa dar voz pra quem não tem voz. Exato. Então, pô, hoje você veio aqui. Hoje, tem pessoas aqui assistindo o canal, tá com 5.500 inscritos, tá crescendo cada vez mais. Tem pessoas que, primeiro, que Vou até são do confirmar agro essa e que informação. ganham aula do que você está falando, ou seja, todo dia, 1 hora aqui tirando do programa. Podia ser mais, mas o Vitão tem que falar que é 1 hora, né? Então aprende sobre alguma coisa específica. Teve gente de Tabapuã, teve gente sobre pecuária, teve gente pecuária em todo, teve gente só sobre agricultura, teve gente sobre compra e venda, teve gente sobre sucessão, então sobre marketing no agro. Então, todas as vezes a gente tenta trazer alguém que é bom no que faz, alguém que fala com propriedade sobre alguma coisa, apaixonado no que faz, para ter voz. Então o papel da UVP Agro é dar voz para isso, né? Então, a UVP Agro, a UVP Capital, Investidor Sardinha, aí vocês vão ver a cara do Raul, como sempre, aí no canal grande que a gente tem desde o início. Então, esses são os canais. A UVP, Investidor Sardinha Cripto também, outro canal que a gente tem aqui, que fala sobre criptomoedas, criptoativos, mais esse mundo aí específico também, para quem gosta. E é isso. Dos canais são esses. São esses. Então é isso, vocês me acham lá, isso que importa, porque no minha vida pessoal, ali vocês me dão dinheiro, eu sou sócio aqui, quero ganhar dinheiro, então me sigam nesses canais grandes aí que a gente ganha. Brenner, onde que te acha aí também? Esses mesmos canais. Os mesmos canais, pra encher o seu bolso e o meu bolso de dinheiro, é isso mesmo, o bolso da Lisa também, vão ganhar dinheiro, é isso aí. E do Paulo como consequência. Enfim, é isso. Então, resolvido? Lucas, quer mandar um abraço? Dá um final aí. Um abraço pro... Não vou mandar abraço. Eu vou mandar um abraço lá pra Santa Cruz de Goiás, lá pra Santa Cruz de Goiás, pros meus afilhados que vão casar daqui 2 semanas, João Paulo, Fabi, beijo enorme pra vocês. Eu espero te embriagar da mesma forma que você me embriagou no meu casamento. Tá bem. Tá mandando abraço pra localidade, não pode deixar. Abraço pra Canarana, Garapu 2, Culuene, Matinhas, Serra Dourada, a maior capital do Vale do Araguaia ali. Água Boa fica na sombra, Chavantina nem vi. Canarana, um abraço. Não, mas Um vocês estão abraço falando pro assim convidado tanto, melhor do Brasil. vocês estão falando tanto assim, um abraço aí pro torcedor Vila Nova. Campeão goiano. E Paulo, você quer Tchau, deixar aí Brasil. Valeu. algum recado aí? Final, porque o pessoal te interpelou aqui. Eu acho que tá A bem. gente empolgou. Tá bem. Vou dar um abraço Tá bem, pra alguém filho. aí? Tranquilo. Tá bom. Tem vida social, não.